Deixa de crendice, Amadeu. A gente não precisa mais dessa simpatia de velho. Hoje a gente tem satélite para cuidar da lavoura. A risada dele cortou o ar quente da manhã, como uma faca fria, e o som pareceu ecoar por toda a vastidão daquele campo de tomate que se perdia no horizonte. Eu senti os olhares dos outros peões em cima de mim. Alguns desviavam constrangidos. Outros, os mais novos, seguravam um sorrisinho no canto da boca, ecoando a zombaria do novo chefe. O doutor Fernando, com seus 30 e poucos anos, as botas impecavelmente limpas e um tablet sempre debaixo do braço, parecia uma figura de outro mundo no meio da nossa roça. Ele era o agrônomo recém-formado, cheio de certificados na parede do escritório e gráficos coloridos que, segundo ele, podiam prever até o pensamento de uma lagarta. Eu não respondi. Aos 68 anos de vida, a maior parte deles, com as mãos enterradas nesta mesma terra mineira, a gente aprende que certas discussões não valem a saliva. O silêncio, às vezes, é a resposta mais pesada. Apenas olhei para as minhas mãos, para a terra que se acumulava debaixo das unhas, uma tatuagem de trabalho que carregava com orgulho. A mesma terra que me deu o pão, que viu meus filhos crescerem e que levou minha falecida esposa. Nas minhas mãos, eu segurava uma mudinha de coentro. Ao meu lado, num pequeno carrinho de mão, um feixe de folhas de mamona. Não era simpatia, como ele disse com tanto desdém. Era ciência. Uma ciência que não se aprende em salas com ar-condicionado, mas no sol a pino, sentindo o cheiro da chuva antes dela cair e observando o voo miúdo dos insetos, aprendendo com eles seus caminhos e seus desgostos. Ele apontou para o céu, como se o satélite fosse uma entidade divina que tudo via e tudo resolvia. Eu continuei olhando para o chão, para a terra escura e rica que formava o meu pequeno canteiro, no pedaço de chão que me cabia como meeiro nos fundos da fazenda. Ele falava de drones, de sensores de umidade, de pesticidas de última geração, com nomes que eu nem conseguia pronunciar. Eu só pensava no equilíbrio, na conversa silenciosa entre as plantas. Naquela manhã, a humilhação doeu, não por vaidade, mas por ver um conhecimento construído com uma vida inteira de observação ser varrido para debaixo do tapete da modernidade cega. Ele riu mais uma vez, deu as costas e saiu andando a passos largos, seguido por seu assistente. E eu soube, com a certeza de quem já viu muita seca e muita enchente, que a terra é paciente, mas ela sempre, sempre cobra a conta da arrogância. E aquela conta, eu pressentia, não demoraria a chegar. Meu nome é Amadeu, e como eu disse, tenho 68 anos bem vividos, ou melhor, bem plantados e bem colhidos nesta terra. Eu sou meeiro. Para quem não sabe o que é isso, significa que eu não sou dono da terra, mas também não sou só um empregado. Eu tenho uma parceria com ela e com o dono dela. Eu entro com o meu trabalho, meu suor e meu conhecimento, e uma parte de tudo que a terra produz é minha. Foi assim com meu pai e com o pai dele antes dele, todos aqui nesta mesma fazenda Boa Esperança. Meu diploma não veio da universidade. Ele foi carimbado no sol quente das colheitas, nas noites em claro preocupado com a geada, na alegria de ver um broto romper a terra depois de uma chuva boa. Minha especialidade, o que eu trago no sangue, é ler a terra. Não em gráficos, mas nos sinais que ela me dá. Eu sei, pelo jeito que o mato cresce, se o solo está pedindo por mais nitrogênio. Sei, pela cor das folhas do feijoeiro, se a ferrugem está querendo se instalar. Aprendi que cada planta tem sua vizinhança, suas amizades e suas inimizades no mundo vegetal. O que o doutor Fernando chamou de simpatia era o que meu avô chamava de conflito de cheiros, uma sabedoria antiga. A mamona, com seu cheiro forte, que para nós é quase imperceptível, é um tormento para certos pulgões. O coentro, que para a gente vai para o tempero, quando plantado perto dos tomates, solta um óleo no ar que confunde o olfato da mosca branca, ela simplesmente não consegue achar o caminho para o tomateiro.
Não é mágica, é natureza. É usar a força do próprio sistema para se defender, sem precisar encharcar a terra de veneno. Meu pedaço de chão era um laboratório a céu aberto. Um canteiro de couve aqui, uma fileira de cravo de defunto ali para espantar nematóide do solo, um pé de pimenta no meio do quiabo. Era um ecossistema que se regulava, que vivia em harmonia. Era o meu orgulho. É um conhecimento que está se perdendo, esmagado por máquinas e números. E é por isso que, antes de contar o resto dessa história, eu quero agradecer a esse canal, a Carta na Manga, por me dar voz e por deixar um velho como eu compartilhar o que aprendeu. Se você que está me ouvindo também acredita que a sabedoria de uma vida inteira tem valor, já se inscreve aí no canal para fortalecer essa ideia. Pois bem, depois daquela humilhação pública, eu me recolhi ao meu trabalho. Continuei cuidando do meu pedacinho de chão do meu jeito. Minha pequena roça, com suas fileiras misturadas e seus cheiros conflitantes, florescia com uma saúde que dava gosto de ver. Enquanto isso, nos hectares e mais hectares da fazenda principal, a modernidade do Dr. Fernando começava a ser plantada em larga escala, e com ela, sem que ninguém percebesse, a semente silenciosa do desastre. Perfeitamente. Vamos adentrar o coração da injustiça. Os 6 meses que se seguiram àquela humilhação foram a prova de que a pressa e o orgulho são os piores agricultores que existem. O Dr. Fernando iniciou o que ele chamava de a Revolução Tecnológica da Boa Esperança. A primeira coisa que ele fez foi mandar arrancar as velhas cercas vivas de hibisco e sabiá que contornavam a plantação principal. Segundo ele, as árvores atrapalhavam o sinal do GPS dos novos tratores e criavam sombras indesejadas que afetavam a uniformidade do crescimento dos tomates. Eu me doí na alma. Aquelas cercas vivas eram o lar de joaninhas, de aranhas pequenas, de passarinhos. Eram os quartéis generais dos predadores naturais das pragas. Sem elas, a lavoura se tornou um campo de batalha aberto, sem nenhuma defesa. Meu primeiro aviso foi sutil. Numa tarde, parado na divisa do meu terreno com o dele, notei o silêncio. Onde antes cantavam os canários da terra e as rolinhas, agora só se ouvia o zumbido monótono do drone que o Dr. Fernando usava para monitorar o campo. As abelhas, que antes dançavam sobre as flores dos tomateiros, haviam sumido. Fui até ele, com o chapéu na mão, como sempre faço por respeito. Doutor, eu disse com calma, o veneno novo que o senhor está usando está espantando a vida boa da roça. Sem abelha, não tem fruto que vingue direito, e sem passarinho, a lagarta faz a festa. Ele me olhou por cima dos óculos de sol da moda. Deu um sorrisinho de canto e apontou para o tablet. Seu Amadeu, o aplicativo me mostra que os níveis de pragas estão no verde, dentro do limiar aceitável. A polinização dos nossos híbridos é assistida. Não se preocupe com as abelhas. Ele virou as costas, me deixando falando sozinho, com o vento que agora soprava sem barreiras pela plantação. O segundo aviso foi mais direto. Na beira do rio que corta a fazenda, começou a crescer um tipo de capim de folha larga e talo leitoso, que o povo chama de leiteira. Meu pai me ensinou a ter medo dele. Ele dizia, Amadeu, onde essa praga cresce, a mosca branca faz seu berçário. E eu estava vendo as moitas de leiteira se alastrarem, viçosas e fortes. Fui de novo procurar o doutor. Sugeri que juntássemos uma turma de peões num sábado para roçar e queimar aquele capim na raiz, antes que o problema se criasse. A resposta dele foi uma gargalhada. Roçar mato? Seu Amadeu, meu foco é maximizar a produção por metro quadrado. Não posso desperdiçar horas de trabalho dos meus homens com caprichos de jardinagem. Os pesticidas dão conta de qualquer inseto que aparecer. A palavra jardinagem veio carregada de desprezo. A gota d'água, o aviso final, eu levei dentro de um pote de vidro. Eu tinha o costume de andar pela beira do rio no fim da tarde.
Numa dessas andanças, virei a folha de uma das leiteiras e vi o que temia. A parte de baixo estava branca, coalhada de ovos minúsculos e das primeiras moscas brancas adultas. Elas ainda não tinham atacado os tomates, estavam se fortalecendo ali, no seu ninho. Capturei algumas no pote e levei até a porta do escritório com ar-condicionado. Mosquinha branca, miúda e esbranquiçada, batia contra o vidro, desesperada. Doutor, olhe aqui, é a mosca branca, e ela está vindo do capim do rio. Precisamos agir agora. Ele nem sequer tocou no pote. Olhou para o inseto com o nojo de quem olha para algo insignificante e apenas girou a tela do seu computador na minha direção. Vê, Amadeu? Tudo verde, sem alertas no sistema, a pulverização está programada para amanhã, vai criar uma barreira química impenetrável. Confie na tecnologia. Eu voltei para a minha roça com o potinho na mão. Enquanto o cheiro de vida, de coentro, de terra molhada e de flores de mamona perfumava o meu pequeno mundo, a plantação vizinha cheirava a produto químico e a um silêncio mortal. Aquela mosquinha no vidro não era só um inseto, era uma mensageira, o arauto da catástrofe que se avizinhava. E o rei, trancado em seu castelo de vidro e telas brilhantes, se recusava a ouvir a verdade que batia asas na sua frente. A natureza tem um jeito curioso de cobrar as contas. Ela não manda um oficial de justiça, não manda uma carta registrada. Ela manda um exército silencioso, quase invisível, que trabalha dia e noite. E o exército dela, naquele ano, vestia asas brancas. Começou umas 3 semanas depois da minha visita com o pote de vidro. Um peão reportou uma mancha amarelada, num ponto bem no meio do talhão 4, o mais vistoso da fazenda. O Dr. Fernando olhou no seu sistema, disse que era uma deficiência de potássio e, com alguns cliques em seu celular, ajustou a fertirrigação para aquele setor. Ele nem sequer foi ao campo ver com os próprios olhos. Uma semana depois, a mancha não era mais uma mancha, era uma clareira, uma ferida aberta na plantação. As plantas de tomate estavam aleijadas, com as folhas enroladas para baixo, amareladas e cobertas por uma camada preta e pegajosa, a fumagina, que é o rastro de excremento que a mosca branca deixa. O cheiro não era mais de lavoura, era de doença, um odor adocicado e podre que pairava no ar. Desta vez, o Dr. Fernando veio em sua caminhonete. A cada visita, a testa dele ganhava mais uma ruga de preocupação, e as botas antes imaculadas começavam a juntar a poeira do fracasso. Ele e seu assistente enfiavam sensores na terra, coletavam amostras de folhas, mas os resultados no computador insistiam em dizer que estava tudo bem. A tecnologia era um médico que lia perfeitamente os exames de um paciente que já estava morto. O problema não estava na terra, estava no ar. A partir daí, a praga explodiu. Não era mais uma mancha, era um incêndio. O amarelo da morte se alastrava pelos tomateiros numa velocidade assustadora. O que era um mar verde de esperança e investimento virou um cemitério de talos secos e frutos mirrados que apodreciam no pé. O prejuízo já não era uma possibilidade, era uma certeza de milhões. Os outros trabalhadores andavam de cabeça baixa, o medo do desemprego estampado no rosto de cada um. A fazenda inteira estava em estado de pânico, e o Dr. Fernando, o homem com todas as respostas na ponta dos dedos, estava perdido. Ele passava os dias ao telefone, gritando com fornecedores de defensivos. Mandava aplicar venenos cada vez mais fortes, coquetéis químicos que, ao invés de matar a praga, pareciam apenas deixar as plantas mais fracas e o ar mais irrespirável. A mosca branca, nascida e criada no veneno do capim selvagem, já era resistente a tudo aquilo. Era como tentar apagar fogo com gasolina. Os drones subiam e desciam, filmando a morte em alta definição. Os gráficos no tablet agora piscavam num vermelho desesperador. E ele e sua equipe, os jovens prodígios da agronomia digital,
Corriam de um lado para o outro, completamente inúteis. Sabiam ler os dados, mas não sabiam mais ler o campo. E foi então que, no auge do desespero, com o zumbido de milhões de moscas brancas soando como uma marcha fúnebre, eu vi o doutor Fernando fazer algo que eu nunca imaginei. Ele parou no meio de um corredor de plantas mortas, deixou o tablet pendurado e inútil na sua mão, e pela primeira vez em 6 meses, ele olhou. Olhou de verdade. Seus olhos passaram pela devastação e pousaram lá longe, na divisa da propriedade, no meu pequeno pedaço de chão, um oásis de verde, viçoso e teimoso, no meio do seu deserto tecnológico. Aquele olhar não era de raiva. Foi o começo da sua rendição. Demorou 2 dias. 2 dias de um silêncio pesado, quebrado apenas pelo zumbido macabro da praga e pelo som dos motores dos pulverizadores aplicando venenos inúteis. No 3º dia, ao entardecer, quando o sol já se punha tingindo o céu de um vermelho que parecia o reflexo da lavoura morta, eu vi a caminhonete dele parando na porteira do meu sítio. O doutor Fernando desceu devagar. Não era mais o homem de peito estufado e queixo erguido. O orgulho é uma bagagem pesada de carregar, e ele parecia levar o peso do mundo nas costas. Ele caminhou até mim, que estava limpando uma enxada, e parou a uma distância respeitosa. Ficou um tempo em silêncio, apenas olhando a saúde impossível da minha pequena roça. Finalmente ele disse, com a voz baixa, quase um sussurro: "Seu Amadeu, eu perdi o controle. Eu não sei mais o que fazer." Eu não disse, "Eu avisei." A terra já estava dizendo isso por mim, de uma forma muito mais dura. Apenas finquei a enxada no chão, limpei as mãos na calça e acenei com a cabeça. "O problema não está no tomate, doutor. Está no berço. Venha, vou lhe mostrar." Eu não o levei para ver os tomates moribundos. Isso ele já conhecia. Eu o levei para um passeio na beira do rio, até as moitas viçosas daquele capim leiteira que ele havia chamado de jardinagem. Com a ponta dos dedos, virei uma das folhas largas. A parte de baixo estava branca, pulsando com a vida de milhares de insetos. "O senhor estava procurando o inimigo no lugar errado, doutor. O satélite mostra a febre da lavoura, mas não mostra a causa da infecção. O veneno que o senhor joga lá em cima, a praga já conhece daqui de baixo. Ela nasce, cresce e se fortalece aqui, já criando resistência. A sua guerra estava sendo travada contra os soldados e não contra o quartel-general." Pela primeira vez, eu vi nos olhos dele um brilho, não de arrogância, mas de entendimento. Ele finalmente estava vendo a fazenda, não a tela do computador. E então eu revelei minha carta na manga. Ainda há uma chance para os talhões mais novos, os que a praga ainda não dominou, mas não vamos usar veneno. Eu o levei até o meu galpãozinho e comecei a preparar a solução. Não usei nenhum equipamento de laboratório. Usei um tambor de latão velho, um pedaço de pau para mexer e as minhas próprias mãos. Catei um feixe de folhas de nim, uma planta de cheiro amargo e poderoso, e um punhado de urtiga, que o povo pensa que só serve para queimar a pele. Macerei tudo com um pouco de água até formar uma calda verde escura e fedorenta. "Isso aqui não vai matar a mosca, doutor," expliquei, enquanto ele olhava fascinado. "Para isso já é tarde. Isso aqui vai criar uma barreira de odor. Vai deixar o tomateiro com um cheiro tão ruim para a mosca que ela não vai querer pousar. A gente vai dar um fôlego para as plantas que ainda podem ser salvas." Enquanto a cauda curtia, chamei Zé, Tonho, Benedito, os peões mais antigos. Chamei todos pelo nome. Entreguei a eles os facões e as foices. "Pessoal, o problema todo está aqui, nesse capim. Vamos roçar tudo, sem deixar um pé para contar história. Depois a gente junta e queima." Os homens, que andavam desmoralizados, sem uma liderança que soubesse o que fazer, de repente ganharam um novo ânimo. Havia um plano. Um plano simples, lógico, que eles entendiam. E começaram a trabalhar com uma energia que eu não via há meses.
O doutor Fernando ficou parado, apenas observando. Ele via homens trabalhando com ferramentas simples, liderados por um velho sem estudo, atacando a raiz de um problema que sua tecnologia de milhões de dólares não conseguiu nem diagnosticar. Aquela era a minha resposta silenciosa para a humilhação de meses atrás. A minha carta na manga não era um truque de mágica. Era a própria terra e o conhecimento de uma vida inteira para saber ouvi-la. O dia seguinte amanheceu diferente na fazenda Boa Esperança. O ar não tinha mais o cheiro adocicado da morte. Tinha o cheiro amargo e forte da cauda de nim, um cheiro de um remédio da terra. Nas beiradas do rio, onde antes vicejava o berçário da praga, agora só havia uma faixa de terra preta e fumegante. E sobre os talhões de tomate que conseguimos tratar, a nuvem de moscas brancas, antes densa como neblina, agora era uma garoa rala. A barreira de cheiro estava funcionando. As moscas chegavam, mas não pousavam. Elas estavam confusas, repelidas, procurando um lugar mais hospitaleiro para se instalar. Pela primeira vez em semanas, as plantas tinham um respiro para lutar. Nos dias que se seguiram, o milagre se tornou visível. Pequenos brotos verdes, tímidos, mas teimosos, começaram a surgir nos ponteiros dos tomateiros sobreviventes. A praga não tinha sido exterminada, mas sua linha de ataque tinha sido cortada e seu avanço detido. Tínhamos salvado talvez 40% da safra. Era um prejuízo enorme, sim, mas não era a ruína total que se anunciava. Os homens agora me olhavam diferente. Não era mais com pena ou constrangimento. Era com um respeito profundo, quase reverência. Foi a simpatia do velho que salvou nosso emprego, ouvi o Zé cochichar para o Tonho, e os dois sorriram, transformando a ofensa do doutor em um elogio. A validação final veio na sexta-feira. O carro do seu Afonso, o verdadeiro dono da fazenda, um homem mais velho, de poucas palavras e muita observação, entrou rasgando pela estrada de terra. Ele passou 1 hora andando em silêncio pelos talhões mortos, com o doutor Fernando o seguindo como uma sombra, de cabeça baixa. Depois, andou pela área que salvamos. Viu a beira do rio queimada. Conversou com os peões. E então mandou-me chamar. Ele parou na minha frente, em frente a todos. Olhou para as minhas mãos sujas de terra, depois olhou para o doutor Fernando. Amadeu, ele disse com a voz firme que todos conheciam e respeitavam, me perdoe pela minha ignorância e pela ignorância que eu contratei. Coloquei a tecnologia na frente da sabedoria e quase perdi tudo. A partir de hoje, o senhor não é mais só um meeiro. O senhor é o consultor desta fazenda. Nenhuma semente vai ser plantada, nenhum produto vai ser aplicado neste chão sem a sua bênção primeiro. Houve um silêncio chocado e depois um murmúrio de aprovação entre os trabalhadores. Seu Afonso, então, se virou para o jovem agrônomo. E você, Fernando, se quiser continuar aqui, vai largar esse tablet no escritório e vai andar com o seu Amadeu. Vai aprender a sentir o cheiro do tempo, a olhar a cor da terra, a escutar o que as plantas dizem. Sua primeira lição começa hoje. Você vai ser o ajudante dele. O doutor Fernando, com o rosto vermelho de vergonha, apenas balançou a cabeça em concordância. A arrogância tinha sido arrancada dele, como a gente arranca uma erva daninha pela raiz. Naquele momento, eu não senti alegria pela derrota dele. Não senti vingança. Senti que a justiça, a velha e paciente justiça da terra, tinha finalmente sido feita. O respeito, eu descobri ali, valia mais do que qualquer dinheiro, e era a colheita mais gratificante da minha vida. As semanas seguintes foram de reconstrução e de aprendizado. O doutor Fernando, como ordenado, virou minha sombra. No começo, era um silêncio constrangedor entre nós. Ele andava atrás de mim com um caderninho, anotando coisas que eu falava, mas ainda com um ar distante de quem foi forçado a estar ali. Eu não o tratei como um derrotado. Apenas fiz o que sempre faço. Trabalhei. E o convidei, com gestos, a trabalhar junto.
Mostrei a ele como sentir a umidade da terra apertando-a na mão, dispensando o sensor. Ensinei a identificar pelo cheiro a broca que ameaçava o milho e a diferenciar o voo da abelha boa do voo da vespa que come as lagartas. Aos poucos, o caderno foi ficando de lado. As perguntas dele se tornaram mais genuínas. Outro dia, eu o peguei agachado, sozinho, cheirando uma folha de hortelã que eu tinha plantado na beira de um canteiro. "Isso é para espantar formiga, né, seu Amadeu?" Ele perguntou sem levantar o rosto, quase com vergonha. Eu dei um sorriso. "É um dos usos, e também dá um chá bom para digestão." Ele sorriu de volta, um sorriso pequeno, mas sincero. O rapaz estava começando a aprender a linguagem da terra. Aquela crise toda, que quase levou a fazenda à ruína, me ensinou uma lição poderosa. O problema nunca foi a tecnologia do Dr. Fernando. O drone, o satélite, os aplicativos são ferramentas, e ferramentas muito boas, como uma enxada afiada ou um trator forte. O verdadeiro problema é quando a gente começa a confiar mais na ferramenta do que na mão que a segura. É quando a gente acredita que uma tela brilhante pode substituir o conhecimento que vive nos olhos, no cheiro, no tato. A tecnologia te mostra a foto perfeita da lavoura doente em alta resolução. Mas é a sabedoria, aquela que vem dos anos de sol na pele e de noites de preocupação com a chuva, que te ajuda a entender como a doença chegou ali e por qual caminho ela pode ir embora. O conhecimento de um é o galho, o do outro é a raiz. Um precisa do outro para a árvore da fartura crescer forte, mas a raiz sempre vem primeiro. E para que essa árvore dê bons frutos, ela precisa ser regada com uma coisa que não vem em manual de instrução, nem se baixa na internet: a humildade. A humildade de reconhecer que um velho meeiro pode saber mais que um satélite. A humildade de abaixar para olhar a parte de baixo de uma folha de capim. A humildade de admitir que errou e estar disposto a aprender de novo, do começo. Essa foi a minha história. A minha carta na manga, que no fundo não era minha, mas um presente da terra que me ensinou a observá-la. E eu tenho certeza que você aí, que está me ouvindo, também tem uma história parecida guardada na memória. Um momento em que a sua experiência, a sua manha, aquele seu conhecimento que alguém um dia chamou de ultrapassado ou crendice, foi a única coisa que salvou uma situação. Conta pra gente a sua história aqui nos comentários. Vamos encher esse espaço de sabedoria de verdade, aquela que não se aprende nos livros. E se você gostou desse meu relato, se acredita no poder da experiência, se inscreva aqui no canal A Carta na Manga, para que mais histórias como essa sejam ouvidas e nunca se percam no tempo. Lembrem-se sempre de uma coisa: a gente pode até tentar enganar os outros homens com planilhas, com gráficos e com palavras difíceis. Mas a Terra, meus amigos, a Terra não mente jamais.